Olá, pessoal! Hoje nós vamos ver um pouco de racionalização de denominadores. Quem aí lembra desse conteúdo? Quem aí está estudando isso agora? Deixa aí nos comentários se você conhece, se você sabe desenvolver isso bem, se você já passou por isso nos seus estudos ou se está vendo isso agora. Mas antes de mais nada, quero solicitar, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos com mais alguém e assim você estará contribuindo para o crescimento do nosso canal. Mas vamos lá, vamos começar aqui com as nossas questões. Vamos começar do básico, depois a gente vai aprimorando isso nos próximos vídeos. Mas o que seria inicialmente racionalização de denominadores? Racionalizar denominadores nada mais é do que a gente tirar a raiz do denominador. Racionalizar denominador é tirar a raiz do denominador. Essa raiz vai desaparecer? Não, ela não vai desaparecer, mas ela vai ser retirada do denominador. Ela vai ficar apenas no numerador. E como eu faço isso? A regrinha é, quando eu tenho uma raiz no denominador, eu pego essa mesma raiz e multiplico no numerador e no denominador pelo valor dessa raiz. Então, raiz de 10 no denominador. Então, eu multiplico raiz de 10 no numerador, raiz de 10 no denominador. E assim vocês vão ver que a gente vai conseguir tirar essa raiz do denominador. O que acontece aqui? Quando eu tenho multiplicação de frações, que é o que eu acabei de gerar aqui, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 2 vezes raiz de 10, eu não tenho como jogar esse 2 para dentro da raiz, porque ele não é um radical. Eu só posso multiplicar radical com radical, número externo com número externo. O número externo aqui é 1. Então, fica 2 vezes 1, que dá 2. Repete a raiz de 10. Então, fica 2 raiz de 10. E embaixo, raiz de 10 vezes raiz de 10. Aí, vamos aqui no cantinho, pessoal. Quem é raiz de 10 vezes raiz de 10? Isso vai valer para qualquer raiz que seja multiplicada por ela mesma. Eu tenho duas opções de entender isso aqui. Eu posso dizer que raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 10 vezes 10, dentro da mesma raiz, que dá raiz de 100, que é 10. Porque quando eu tenho uma multiplicação de duas raízes de mesmo índice, eu posso multiplicar esses radicandos dentro de uma mesma raiz. E aí eu encontraria a raiz de 100, que tem resultado exato. É uma raiz quadrada exata, que é 10. Outra maneira de entender isso aqui, quando eu tenho raiz de 10 vezes raiz de 10, o que eu tenho, na verdade, é também raiz de 10 ao quadrado. Porque o 10 vezes ele mesmo, potência, bases iguais, repete a base, somos expoentes. 1 mais 1, 2. Então, raiz de 10 vezes raiz de 10 também é raiz de 10 ao quadrado. E aí a gente aplica a ideia de que se o índice, não tem nada aqui, significa que o índice é 2. Se índice e expoente são iguais, eu corto o expoente e esse número sai da raiz. Então, dessas duas formas, eu tenho a mesma resposta, obviamente. Ou seja, raiz de 10 vezes raiz de 10 é 10. Para que eu fiz isso? Para poder afirmar o que eu vou afirmar aqui agora. Toda vez que você tiver uma raiz multiplicando por ela mesma, desde que os índices sejam iguais, você simplesmente tira esse número da raiz. Então, raiz de 10 vezes raiz de 10 é 10. E o que a gente pode fazer aqui agora? A única coisa que falta a gente fazer aqui agora é simplificar, porque eu sempre tenho que simplificar quando se é possível. Na matemática, isso é uma exigência que nem sempre é mencionada na questão, mas tem que ficar claro na nossa cabeça. Dá para simplificar? Então, simplifica.
2 pode simplificar por 2, 10 por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Então, fica 1 raiz de 10 ou simplesmente raiz de 10. Não preciso colocar esse 1. E 10 dividido por 2 dá 5. Como eu disse no início, racionalizar denominador é tirar a raiz do denominador, mas essa raiz vai sumir? Não, ela vai continuar no numerador. Está aqui, ó, raiz de 10 sobre 5. Ah, mas para que essa invenção se a raiz não vai sumir? Porque na prática, na matemática, quando eu vou resolver cálculos mais complexos, por exemplo, se eu tivesse aqui que encontrar o resultado disso aqui, seria mais fácil encontrar a raiz de 10 dividido para 5 do que 2 dividir raiz de 10. Claro que aqui é algo básico, mas assim, em cálculos mais complexos, chegou-se à conclusão que tirar a raiz do denominador torna esses cálculos mais acessíveis. Mas vamos lá. O objetivo aqui do conteúdo não é nem explicar para vocês o motivo, mas ensiná-los a resolver essas questões. Podemos ir para as próximas? Vamos lá. Letra B. 1 sobre raiz de 5. Então, se a raiz do denominador é raiz de 5, então vou multiplicar raiz de 5, raiz de 5. Como eu disse, numerador, numerador, denominador, denominador. 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, a raiz multiplicando por ela mesma, 5. Rapidinho essa aqui, viu? Tem umas que são bem tranquilas de fazer. Vamos lá. Letra C. Agora nós temos 20 sobre 2 raiz de 5. Pessoal, 2 raiz de 5 significa que o 2 está multiplicando a raiz de 5. E quando eu tenho essa situação, quem eu vou multiplicar no numerador e no denominador? 2 raiz de 5? Não, pessoal, apenas a raiz. Como isso aqui é uma multiplicação, eu pego apenas a raiz e coloco aqui na nossa multiplicação. A gente não usa o número externo. Não quando esse número externo é uma multiplicação. Quando for uma adição ou uma subtração, a gente vai ter um vídeo só para isso. Mas, por enquanto, aqui eu estou tratando apenas da possibilidade de ter um número externo multiplicando essa raiz. 20 vezes raiz de 5, 20 raiz de 5. E embaixo, 2 multiplicado com raiz de 5, vai continuar 2. Como eu disse, eu não posso colocar esse 2 dentro da raiz, porque ele não é um radical. Agora, a raiz de 5 multiplica a raiz de 5. E como que fica a raiz de 5 multiplicado por raiz de 5? Nós já fizemos aqui em cima. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Mas esse 2 não estava multiplicando? Então, continua multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes 5. Cuidado com isso. Eu não posso esquecer de, quando tirar o número da raiz, multiplicar pelo número externo que eu tinha antes. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é 20 raiz de 5 sobre 10. E aí, 20 dividido para 10 é 2 raiz de 5. Espera aí que deu problema aqui. É que a gente já resolve a situação aqui. Aqui, foi. Espera aí, pessoal. Agora foi. Nossa próxima aqui. 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 dividido por 5 raiz de 2. Mesma coisa de cima. E agora vocês podem falar, ah, mas eu também tenho uma raiz no numerador. Como é que eu vou saber por qual que eu vou multiplicar? A racionalização é de denominador. Se a racionalização é de denominador, então o foco aqui é a raiz do denominador. Então, eu vou multiplicar por raiz de 2, não por raiz de 3. Porque é ela que está no nosso denominador.
Então, vamos lá. Vai ficar 2 raiz de 3 vezes raiz de 2 e 5 raiz de 2 sobre raiz de 2, vezes raiz de 2. 2, vou repetir, raiz de 3 vezes raiz de 2, aí essas raízes não são iguais, então não sai da raiz. O que acontece quando eu tenho uma raiz multiplicando por outra? Quando são de mesmo índice, eu faço essa multiplicação dentro do mesmo radical. E raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6. E embaixo vai ficar 5 vezes 2, raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, 2 raiz de 6 sobre 10. Mais uma vez, a gente simplifica e tem como resposta raiz de 6 sobre 5, certo? 2 dividido por 2 dá 1, 10 dividido por 2 dá 5. Próxima questão. Vamos lá. Eu vou descer aqui o máximo possível. Vamos lá. Próxima questão. Agora a gente tem uma expressão no numerador, mas o denominador continua sendo uma raiz apenas. Então, mesmo raciocínio. Multiplico por raiz de 3, multiplico por raiz de 3. O que é que nós vamos ter aqui? Se isso aqui é uma expressão, então eu tenho que lembrar que essa raiz de 3 está multiplicando 1 e está multiplicando menos raiz de 3, é uma distributiva. E raiz de 3 com raiz de 3. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Menos com mais, menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Posso simplificar, porque eu tenho 3 aqui e tenho 3 aqui? Não, pessoal, não posso simplificar. Eu só poderia simplificar se eu também tivesse um 3 aqui acompanhando essa raiz de 3. Se fosse 3 raiz de 3. Como não é, eu não posso simplificar. Então, a gente para por aqui. Apenas isso. Próxima. Eu vou multiplicar por raiz de 5. Então, novamente, eu tenho uma expressão no numerador, então raiz de 5 multiplica raiz de 5, raiz de 5 multiplica raiz de 2 e raiz de 5 por raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, como eu já disse, 5, mais raiz de 2 vezes raiz de 5, multiplico 2 por 5 dentro de uma mesma raiz, 2 vezes 5, 10. E embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5, 5. Também paramos por aqui, não tem como simplificar. E aí, o que vocês acharam desse tipo de racionalização de denominadores? Esse tipo, porque a gente existe outras situações, obviamente. Existe, por exemplo, a situação onde no denominador a gente tem uma expressão, igual a gente está tendo aqui no numerador, expressões no numerador, a gente também tem situações onde a gente vai ter expressões no denominador. E aí a regrinha muda um pouco. Não é exatamente isso que a gente acabou de fazer. Mas também não é difícil. Só precisa ser treinado que dá certo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Aproveito para solicitar mais uma vez, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu like e deixar também o seu comentário. O que você achou, por exemplo, dessas questões? Se para você isso aqui é tranquilo, se para você isso aqui é meio complicado e você tem muita dificuldade de entender, eu gostaria de ler os seus comentários e poder respondê-los, tá certo? É isso. Eu quero aqui desejar um bom estudo para vocês e até o nosso próximo vídeo. No nosso próximo vídeo, eu quero trazer para vocês o outro tipo de racionalização de denominadores, quando a gente tem uma expressão no denominador. É isso. Bons estudos para vocês.